Eu conheço não um, mas alguns médicos que têm fila de espera sem fazer Instagram ou mal e mal fazendo Instagram. E aí tem um ponto muito interessante aqui. Porque a narrativa comum é você tem que fazer Instagram, você tem que fazer dancinha, você tem que fazer o que todo mundo tá fazendo. E a gente fica até com uma certa ansiedade, a gente fica pensando, nossa, cara, eu fiz anos aqui de medicina, me especializei, e agora eu tenho que virar um top influencer para poder prosperar dentro da medicina. E a verdade, deixa eu te tranquilizar, ela não é bem assim. Não tô falando que Instagram não é uma coisa importante, só que existem diversos outros canais de aquisição de clientes, diversas formas de adquirir pacientes, e a gente tem aqui cliente que sem fazer Instagram tem 3 meses de fila de espera de pacientes particulares. E o objetivo desse vídeo é justamente quebrar um pouquinho desse conhecimento do que pode ser feito a mais. Só que se teu perfil não é da pessoa que quer fazer muito Instagram, tenha um perfil minimamente organizado, com uma foto sua, um link para agendar consulta, e presta muita atenção nesses 4 pontos aqui que eu vou falar, que são relevantes inclusive para quem faz muito Instagram, porque isso daqui faz com que você tenha pacientes particulares sem ficar dependendo só da internet, sem depender de mídia paga exclusivamente, e aí sim você tem previsibilidade na geração de demanda. Antes de entrar nesses pontos aqui, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sino das notificações que a gente tem muito mais conteúdo para ajudar você a prosperar com ética dentro da medicina. Bom, bora falar aqui dos 4 pontos que vão fazer você aumentar a sua demanda e a sua reputação independente de mídias sociais, e isso pode ser potencializado sim por mídia social. O primeiro ponto sobre o qual eu quero falar é um ponto em comum que eu observo em diversos clientes médicos que têm muita captação fora de mídias sociais, através de indicação, através de encaminhamento, através da reputação. E esse primeiro ponto ele é muito bem sintetizado através dos 3 As. Esses 3 As, eles vêm de um livro do Dr. Komotar. Aprendi isso com o nosso querido cliente Elzo Viegas, neurocirurgião. E os 3 As, eles são o seguinte, eles têm uma ordem de prioridade, e o primeiro deles é availability, disponibilidade. O segundo deles é affability, afabilidade. E o terceiro é ability, habilidade. O que isso quer dizer? Um primeiro ponto para que você comece a ter mais indicação, mais encaminhamento, é você ser disponível. A gente sempre fala isso para os nossos clientes, que é muito difícil a demanda vir antes da disponibilidade. E o que é disponibilidade? É os seus colegas entenderem que você está disponível para ajudá-los, para discutir um caso, para pegar um caso complexo, que você está disponível para ser útil. E não é aquela coisa de chegar na cidade e falar para todo mundo, oi, eu tô aqui, me encaminha pacientes. É realmente se pôr à disposição dos teus colegas. E como que você faz isso? Em todos os lugares que você tá, você pode contribuir. Por exemplo, se algum dos teus vínculos é numa enfermaria, ou com residentes, ou em qualquer âmbito onde você interage diretamente com outros colegas, sempre fale para a pessoa não hesitar em te chamar para discutir qualquer coisa. Responda rápido, não reclame quando alguém te peça uma avaliação, dá feedback para as pessoas. Isso faz você se mostrar disponível. Já a afabilidade, ela não é simplesmente você mostrar simpatia, é como você e o seu time tratam o paciente que chega até você, a dor do paciente que vem até você, como você trata a pessoa que te encaminhou, na ternura com a qual você fala com ela. E isso constrói reputação, e isso faz com que as pessoas gostem de indicar para você, faz com que o paciente goste de vir até você, faz com que o paciente te encaminhe também pessoas. E aí, em terceiro lugar, a habilidade. Isso é muito doido, né? Porque a gente pensa que a habilidade ela está em primeiro lugar. E a habilidade, sim, ela é super importante, só que a habilidade técnica é algo que é difícil para os outros mensurarem. Tanto para um colega médico fora da tua especialidade, é difícil ele estimar a tua habilidade técnica, mas para o paciente também. E se algum outro médico ou alguma outra pessoa falou para o paciente que você era uma boa pessoa, isso para ele é mais interessante e mais palpável do que a tua capacidade técnica. E se você tiver mais volume de pacientes, se as pessoas te procuram mais ao longo do tempo, você tem um estímulo para aumentar a sua
habilidade, porque tem habilidade natural, mas a gente vai lapidar esse diamante, se tornar mais habilidoso se a gente tiver um N maior de casos. Esse é o primeiro ponto, os 3 As. E veja bem que esse primeiro ponto, ele vai estar presente no ponto número 2, 3 e 4 que a gente tem para falar aqui. Segundo ponto que ajuda muito a te tornar uma escolha óbvia é ter um nicho definido. Mas calma lá, a gente já falou de nicho, já falou em outros vídeos aqui no canal sobre nicho. Ter um nicho definido não significa restringir, não significa que você não vai atender mais nada dentro da sua especialidade. Significa apenas entender qual é o nicho que você mais atende e como que você se comunica com as pessoas para falar que você resolve aquele problema específico. Mas você ainda está disponível para discutir uma série de outras coisas na sua especialidade, e uma vez que o paciente daquele nicho entra dentro do seu consultório, essa pessoa ela tem outras questões além daquela pela qual ela te procurou que talvez você possa ajudar. E essa pessoa vai lembrar de você enquanto profissional. Então, mesmo que você esteja falando com o público de um nicho específico, esse público tem amigos, tem familiares, e essas pessoas, já que a sua comunicação com elas será muito boa, já que você entende muito bem a dor delas, as questões desses pacientes, você vai resolver bem o problema deles e eles vão falar mais de você, você vai ter mais encaminhamento, mais reputação. Então, isso é extremamente vantajoso. E as pessoas têm medo aqui, pensando que se elas olharem para um nicho e se comunicarem mais com um nicho, elas vão perder todos os outros pacientes. Na prática, eu não vejo isso acontecer. Claro, para entender bem essa questão do seu nicho, observa a demanda dentro do seu mercado, aquilo que você gosta de fazer, que você tem habilidade para fazer, que vai fazer muito mais sentido. Agora, o terceiro ponto em comum das pessoas que têm muita captação por fora das mídias sociais é o relacionamento com os encaminhadores. E veja bem, aqui eu estou falando tanto do colega médico que te encaminha pacientes, quanto das outras profissões que te encaminham pacientes. Muitas vezes o teu paciente, para resolver o problema dele, ele tem que passar no nutricionista, no dentista, na fisioterapeuta, psicólogo. Como que é a tua relação com essas pessoas que te encaminham? Você sabe quem são as pessoas que te encaminham? Você alguma vez já parou para agradecer essas pessoas pela confiança, falar alguma coisa a respeito do paciente, se mostrar disponível para discutir algo pensando em agregar? Você alguma vez já mapeou quais são os principais encaminhadores que você tem para talvez presentear essas pessoas no final do ano como uma forma de reconhecimento? Todos os médicos que eu conheço que têm muito encaminhamento e fazem disso algo que não é solto, têm um sistema para poder agradecer essas pessoas. E agradecer não é só dar presente, é fortalecer realmente o relacionamento. É dar um feedback, é dar atenção, é também lembrar dessas pessoas para encaminhar também pacientes para eles quando for uma questão que o paciente vai se beneficiar de passar com aquele profissional. E o quarto ponto que é crucial é a experiência do paciente. E aqui vamos ser super objetivos. Eu sei que quando fala experiência parece algo amplo. A experiência basicamente é a jornada que o paciente tem contigo, todos os pontos de contato com você e com a sua marca durante o processo de resolver o problema que o paciente tem. O que é importante aqui? É você ter uma consistência na forma de tratar o paciente. De nada adianta você que está aí, por exemplo, no Instagram captando, ser super amigável, acessível nos teus vídeos, nas tuas mídias, mas aí a pessoa entra em contato e a secretária é um verdadeiro pitbull. A pessoa vai para o dia da consulta e não tem nenhum sorriso para ela. Na consulta você é outra pessoa, entende? Esse tipo de coisa são atritos que fazem com que a pessoa veja inconsistência. E inconsistência não passa confiança. E sem confiança eu não retorno, eu não encaminho ninguém, eu não indico um amigo meu, e isso é muito ruim para qualquer consultório. E muitas vezes a gente foca unicamente na nossa forma de tratar o paciente. Mas perceba que daqueles pontos como a afabilidade, não é somente como você é afável e o quanto você entende das dores daquela pessoa, mas toda a tua equipe. Precisa existir uma congruência. E para isso é fundamental que a sua secretária entenda os perfis de paciente que você atende, os perfis de dores que eles têm, o porquê que eles estão em sofrimento e o como que vocês acolhem essas pessoas e ajudam elas a melhorar a vida delas.
Dessa forma, você aumenta a sua taxa de conversão, você aumenta a satisfação do paciente quando ele passa contigo e aumenta demais as chances de você ser lembrado, porque você vai ter mais indicação, mais encaminhamento, mais recorrência, mais reputação e com isso você começa a ter uma verdadeira máquina de geração de demanda sem depender exclusivamente de tráfego pago, de mídia social, mas sim tendo algo muito mais robusto e perene ao longo do tempo. E perceba que um consultório médico, ele vai muito além da nossa capacidade técnica de resolver o problema do paciente. A gente tem que entender de uma série de coisas que a faculdade, residência, nada disso nos ensina. Se você quer entender agora, nesse momento, qual que é a trava do teu consultório, tem um link que está aqui embaixo, basta você acessar esse link e tem uma ferramenta que em menos de 5 minutos você vai ter um assessment de qual é a trava que está impedindo a tua operação nesse momento de dar o próximo passo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu curtir aqui, já te inscreve no canal porque a gente tem vídeos semanalmente para ajudar você, médico especialista, a prosperar com ética.